Olá, eu sou o Leandro, plantonista de Biologia, e hoje a gente vai resolver o exercício 8 da página 55 do livro 1 de Biologia, da frente 1 de Biologia, beleza? Nesse exercício, a gente tem dois gráficos, tá, para a gente interpretar, e depois a gente tem dois itens, A e B, para a gente responder, são itens dissertativos, beleza? Mas vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que entender o gráfico aqui e o que está sendo mostrado para a gente nesse gráfico. O primeiro, a gente tem o conteúdo de DNA, e aí a gente tem 1, 2, 3 e 4 números aleatórios, um risquinho, subiu o risquinho, ó, dá pra gente ver se estava no 2, dobrou aqui e foi pro 4, né? Então a gente tinha aqui um risquinho, subiu o risquinho, depois desceu o risquinho e manteve, né? E o exercício dá as fases pra gente, aqui é G1, aqui é S, G2 e M, beleza? Em M, aqui está descrito basicamente a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase em si, beleza? Mas não vai ser necessário exatamente definir qual aqui, tá? Então a ideia aqui é a seguinte, a gente vai ter conteúdo do DNA, em G1, né, a gente sabe que a célula tem um conteúdo aqui ó, de 2. Esse 2, vamos colocar ao invés de conteúdo de DNA, vamos colocar um Nzinho aqui depois, tá? Então a gente tem uma célula 2N, duplicando o seu material, se tornando 4N, e depois voltando a ser 2N. Esse é o gráfico 1. O gráfico 1, eu tenho uma célula 2N que volta a ser 2N depois da duplicação. Então aqui está representado uma mitose, beleza? E muito importante perceber isso. E aqui a gente tem constante, né? São os mesmos números, eu esqueci de anotar aqui, perdão. 3 e 4. Né? Vamos manter com um Nzinho aqui. Então tinha uma célula 2N, na fase S duplica o seu material genético, na fase G2 mantém ele duplicado, na primeira divisão reduz até praticamente 2N e depois reduz mais ainda até sobrar só um N, beleza? Esse é o gráfico 2. Repara que a gente tem duas divisões aqui para redução da quantidade de material genético. Nisso, o que a gente pode perceber? Primeiro de tudo, que isso aqui é uma meiose, né? Segundo, que aqui é M1 de meiose 1 e aqui é meiose 2, beleza? Outra coisa que parece simples, mas é essencial da gente perceber, tranquilo? E aí vem o exercício e diz, considerando-se apenas um cromossomo, tá? Então eu estou falando de um cromossomo, eu quero que você me diga quantas cromátides, então aqui no 1, cromátides existem no início da fase M do gráfico 1 e ao final da fase M2 do gráfico 2, tá? Quantas cromátides. E aqui, quantas moléculas de DNA existem no início do gráfico da fase M do gráfico 1 e ao final da fase M2 do gráfico 2, beleza? Já coloquei aqui a resposta, 2 e 1, 2 e 1. A resposta, ela digamos assim, igual, é estranho, mas é a resposta certa, beleza? Só que agora vamos entender o porquê dessa resposta, né? Ele está te perguntando em um cromossomo, então eu estou considerando que cada uma dessas células aqui, seja do gráfico 1 ou do gráfico 2, elas só apresentam um cromossomo, beleza? Não importa aqui que célula com um cromossomo não faz meiose nem nada. Eu quero saber, basicamente, o que acontece com um cromossomo no início da fase M, como ele está, né, no início de uma mitose em si, propriamente dita, e o que acontece com um cromossomo na fase, ao final da meiose 2, beleza? É isso que ele está perguntando. Estou traduzindo aqui que o exercício está perguntando, beleza? Então, para isso, o que eu fiz? Eu fiz um desenhozinho. Olha só que legal. A gente tem aqui um cromossomo no início da fase M e um cromossomo no final da fase M2, beleza? A gente sabe que no final da meiose 2 a célula está reduzida a N, tá? E no início de M a célula está com todos os cromossomos duplicados. Beleza? Então,
Isso é o que a gente tem que ter de background, assim, para conseguir responder essa questão, ok? E com isso a gente parte para a interpretação do que está acontecendo com o cromossomo em si, beleza? No início da fase M, o que a gente tem? Vamos deixar de ladinho esse aqui por enquanto, tá? No início da fase M, o que a gente tem? Qual que é o início da fase M? Quando começa a fase M? Começa na prófase. Na prófase, o que a gente tem? O início da condensação, tá? Por isso que eu fiz ele um pouquinho mais fechadinho, certo? E repara que a fase M acontece, aliás, a prófase, né? Ela acontece antes da telófase, que é quando você divide os cromossomos, e depois da fase S, que é quando você duplica os cromossomos. Opa, não estava aparecendo. Então, depois da fase S e antes da fase M, do final da fase M, que é a telófase, beleza? Então, esse cromossomo está duplicado, ok? Agora eu te pergunto, um cromossomo duplicado, ele é formado pelo quê? Sempre por cromátides irmãs. Cromátides irmãs. Quantas cromátides irmãs? Eu divido ele aqui no meio, são 2 cromátides irmãs. Uma aqui para o lado direito, uma aqui para o lado esquerdo. Beleza? Ou uma para cima, uma para baixo, tanto faz. Então, aqui em um cromossomo duplicado, quantas cromátides eu tenho? Eu tenho 2. Beleza? Fechou? Só que daí ele pergunta, na B, quantas moléculas de DNA eu tenho na fase M? Beleza? Vamos ver aqui. O que é uma molécula de DNA? Seria uma cadeiazinha, certo? Que vai ter AT, CG, e vamos colocar um AT aqui de novo só porque eu estou muito criativo. Beleza? Isso daqui é uma molécula de DNA. Isso daqui está condensado aqui nessa parte do cromossomo. Beleza? Então, cada cromátide é igual a uma molécula de DNA. Beleza? É uma coisa que você tem que ter na cabeça. Se o cromossomo está simples, igual aqui nesse caso que a gente vai ver, as moléculas de DNA dele são simples, é uma só, um cromossomo, uma molécula de DNA. Se o cromossomo está duplicado, ele tem basicamente 2 cromossomos aqui, né? 2 cromátides nele. Cada cromátide, ela é uma molécula de DNA, beleza? Se eu tenho 2 cromátides e cada cromátide é uma molécula, então aqui também na B eu tenho 2 moléculas de DNA no início da fase M, beleza? Agora vamos passar aqui para M2, né? Para o final da M2. O que a gente tem aqui no final da M2? A gente vai ter o... Liguei o flash aqui para ver se dava uma iluminada melhor. A gente tem aqui no final da M2 uma célula se tornando M. Ao final da M2 já aconteceu a telófase 2, certo? Se já aconteceu a telófase 2, isso significa que já houve separação de cromátides. Então vamos colocar aqui, separação de cromátides. Se já houve separação de cromátides e na telófase ainda por cima a gente tem o processo de descondensação dos cromossomos, tá? Então você vê que ele está um pouquinho maior do que eu desenhei aqui no início da fase M, beleza? Então, no final de M2, eu já tenho aqui o final da telófase 2 e já foi feito a separação das cromátides irmãs, ok? Se já foi feito, o cromossomo ele está simples. Cromossomo simples. Um cromossomo simples, ele é igual a uma molécula. Uma molécula de DNA. Tranquilo? Então, a resposta aqui da B para moléculas de DNA é uma, porque é um cromossomo simples. Só que, repara, eu tenho aqui um cromossomo duplicado. A hora que eu separo ele, eu não separo cromátides irmãs,
Então, vamos lá usar a nomenclatura aqui, né? Um cromossomo simples, ele também pode ser chamado de uma cromátide. Beleza? E como ele está simples, ele é uma cromátide só. Então, por causa disso, a gente tem aqui na A, número de cromátides, 2 no cromossomo duplicado, certo? 2 cromátides, e uma cromátide só no cromossomo simples no final da telófase 2, beleza? Aqui em B, a gente vai ter 2 moléculas de DNA, uma molécula por cromátide, certo? Igual anotei aqui. E aqui, no final de M2, eu vou ter uma molécula de DNA, porque eu tenho aqui o meu cromossomo simples, beleza? Então, a resolução desse gráfico, desse exercício, perdão, ela depende exclusivamente se você sabe como estão os cromossomos, tá? Em cada uma das situações que ele está descrevendo no exercício. E, além disso, se você sabe usar os nomes, que um cromossomo é igual a uma cromátide e que uma cromátide não é nada mais, nada menos do que um nome bonitinho para você falar uma molécula de DNA, beleza? Então é muito importante ter essa nomenclatura bem clara na cabeça para daí você conseguir responder esse exercício. Vamos apagar esses círculos aqui que ficou meio feio, beleza? Para você conseguir ter isso na cabeça e conseguir responder o exercício, beleza? Por isso que as duas respostas são iguais. E esse gráfico aqui, ele só serve para te mostrar... Opa, prendeu a folha. Ele só serve para te mostrar, basicamente, que aqui o cromossomo está duplicado, porque já passou da fase S, mas não chegou na telófase. E aqui o cromossomo já está simples, porque passou da fase S, passou da telófase, passou da telófase 2. Beleza? Então, essa é a resolução do exercício 8 da página 55, da frente 1 do livro 1 de Biologia. Beleza? Bons estudos e muito obrigado!